Olá, bem-vindos! Mais um programa Conversando com Maísa aqui nos estúdios da Comunhão Espírita de Brasília, com uma convidada muito especial, Mariana Braga, psicóloga, filha única de Maísa Braga, enfim! E o tema de hoje, cuidando de si e dos outros. Vamos ler uma mensagem de Maria Dolores. O céu te recompense, alma querida, porque ouvistes o convite do Senhor e nos trouxestes paz e luz à vida, pela bênção do amor. Deus te enriqueça as mãos ternas e ativas, mas mãos que buscam Jesus no irmão triste e sem nome, dissipando a penúria que o consome ao calor da bondade que cultivas. Deus proteja a brandura a que te entregas, quando desculpas de expressão serena aquela mesma voz que te condena, desconhecendo as dores que carregas. Deus te abrilhante a ideia justa e boa com que ouves ofensas sem guardá-las, para dizer somente no que falas aquilo que edifica e que abençoa. Deus te ampare na fé que te sustém, ao enxugar as lágrimas alheias, em tudo quanto inspiras e semeias, nas tarefas do bem. Deus te guarde na fé que te conduz, vencendo tempo e luta, sombra, porque contigo a vida se renova, atendendo a Jesus. Bem-vindos. Muito prazer estar com você, finalmente, né? É verdade. Mas sempre lhe cito, Mariana Braga, aqui. Sim, eu faço ideia das histórias. E semana passada a gente escolhendo o tema e era cuidando de si e do outro, e eu sugeri, graças a Deus você aceitou, cancelou a agenda, porque nada melhor do que uma psicóloga e filha de Maísa, para falar desse cuidado. Eu queria que vocês falassem um pouco, como psicóloga e como Maísa, dessa questão do autocuidado e do autoconhecimento. Eles têm relação? Sim, porque para a gente saber como se cuidar, é preciso saber de que tipo de cuidado a gente precisa. É muito comum que a gente não tenha o treino de se auto-observar para saber o que a gente está sentindo e aquele sentimento diz respeito a qual necessidade que a gente tem e que não foi atendida ou que a gente deseja que seja. Então, conhecer-se é fundamental para saber o que pedir para os outros e o que prover para si, né? Nem sempre a gente tem essa oportunidade crescendo e na vida adulta de ter pessoas ao nosso redor que estão interessadas na gente, em saber como é que a gente está se sentindo, o que a gente precisa que aconteça, o que a gente gostaria que deixasse de acontecer. Às vezes a gente cresce se orientando pelas dicas ou pelas regras de outras pessoas, né, que falam daquilo que elas deveriam, que a gente deveria querer, que a gente deveria procurar e nem sempre é aquilo que a gente realmente precisa, né? Então, conhecer-se, entender por que a gente gosta de determinadas coisas, por que a gente se esquiva de outras, né? É importantíssimo, é o primeiro passo, talvez, para saber como se cuidar. As pessoas falam em autocuidado, vocês já devem ter reparado, dando aquelas listas de cuide-se indo ao salão, cuide-se fazendo um dia de beleza para você. Nem todo mundo curte isso, ou até curte, mas não é necessariamente um autocuidado para aquela pessoa. Então é como se fosse uma necessidade de customizar, de entender o que é para aquela pessoa ser cuidada por ela mesma ou por outra pessoa. Às vezes uma caminhada, fazer uma trilha é um cuidado para quem gosta. Sim, às vezes fala mais, às vezes a pessoa super se cuida nesse contexto de eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha saúde, mas as relações são tóxicas, por exemplo, ou então são relações em que ela não pode se colocar, que ela não pode falar aquilo que ela realmente precisa e deseja. E quantos de nós tem esse treino, né, de calar-se ao invés de falar aquilo que realmente gostaria, que realmente precisa? Então, o autoconhecimento é o primeiro passo para a gente poder se dar a licença de fazer por nós aquilo que a gente de fato precisa. E essa questão, o autoconhecimento, ele também pode trazer julgamento. Porque uma coisa é você se conhecer as coisas boas. Eu gosto de chocolate, eu gosto de caminhar, eu gosto de pessoas alegres. E as coisas negativas. Eu sou egoísta, eu sou gulosa, eu sou ambiciosa. Aí elas entram na questão do julgamento e muitas vezes as pessoas, assim, pelo pouco que eu conheço de algumas pessoas, não conseguem praticar o autoconhecimento porque quando elas vão tentar, elas se chocam com a realidade que elas não aceitam. Sim, porque na verdade a gente também tem tipicamente uma criação de separar as coisas em certo e errado e bom e ruim. Quando, na verdade, um processo de autoconhecimento,
ele inclui lá pelas tantas também autoaceitação, né? E compreender que essas são avaliações que as pessoas fazem sobre elas mesmas e sobre os outros, que na verdade todos nós temos necessidades e aprendemos às vezes formas um pouco tortas de encontrar aquilo que a gente precisa. E para além das avaliações existe sempre um lugar de compassividade consigo, mesmo quando a gente encontra coisas difíceis de encarar, né? Mas essas questões interferem muito, sim, no emocional das pessoas, pelo que você vê nas suas palestras esses anos todos. As pessoas que não se aceitam, elas sofrem mais do que as que entendem. Eu sou assim mesmo, vou tentar melhorar. Eu acho que o sofrimento maior é quando você não consegue lidar. E a Mariana usa de vez em quando essa palavra treino. E isso me impressiona, porque eu acho que nós não temos ideia do quanto a vida, as circunstâncias, a criação que nós tivemos, tudo em torno de nós, quem nos amou, quem nos detestou, nos treinam. Então, às vezes, você tem dificuldades que foram colocadas em você. Sabe? Que você ficou com medo de arriscar, de ser você mesmo. E eu percebo que há, principalmente depois de uma certa idade, depois dos 40 anos, um grande arrependimento. Um arrependimento que muita gente tem. De não ter feito o que sonhava, de não ter se lançado num risco, sabe? Teve aquela vida toda controlada, toda certinha, e, no entanto, ficou com um monte de coisa ardendo por dentro. E sempre surge aquele momento que você diz, mas se eu tivesse me arriscado ali, se eu tivesse ido por aquele caminho. E o mais grave disso é que a pessoa se deprime por acreditar que não mereceu. E é preciso cuidado, porque dentro de doutrina espírita é preciso muito cuidado. Porque tem a história da reencarnação, né? Que nós sabemos. E aí a pessoa diz, mas no fundo aquilo não era para mim. No fundo eu não mereci. No fundo eu fui muito cruel em outra vida e agora eu estou pagando. Né? Aquela cruz que você acha que tem que carregar. Mas a gente escuta dos próprios amigos espirituais que muitas vezes odiamos as nossas cruzes. Porque, sabe, não existe uma autoaceitação. Não existe o aceitar a própria situação dolorosa que vem. E aí a pessoa vai guardando aquilo e, obviamente, surgem até distúrbios emocionais que chegam a situações de distúrbio mental, os espíritos dizem, através de Divaldo Franco. E Joana de Ângeles, nas obras dela todas, fala sobre isso. Sobre a questão psicológica. De anos para cá, de 18 anos para cá, os espíritos enfocam muito essa questão. De você procurar a casa espírita, mas no fundo, saber também que nem só o tratamento espiritual que a casa espírita te proporciona vai te ajudar de verdade. Senão, Deus não teria colocado no mundo psicólogos, terapeutas, psiquiatras. Todos nós necessitamos, esses profissionais estão aí no mundo para isso. E o que me preocupa é que de tempos para cá, os orientadores da comunhão espírita nos dizem que o número de pessoas que vêm buscar orientação, mais de 90%, no fundo, precisa de um tratamento psicológico. Sim, vai tomar passe, sim, vai fazer tratamento aqui, vai ser convidado a estudar, mas a própria pessoa chega já admitindo. Eu sei que eu preciso procurar um psicólogo para me ajudar, porque tem um monte de coisa dentro de mim que eu não aceito, que eu nego, que eu quero, mas acho que não posso, e por aí vai. Mariana, como a gente vence esse desafio de cuidar dos outros, né? Porque a gente mal cuida, né, de si mesmo, né? Mas aí a gente tem que cuidar da comunidade, dos vizinhos, dos amigos, dos filhos, até do cachorro hoje em dia, ou do gato, né? Então, como é que a gente pode fazer isso sem que isso interfira de uma maneira prejudicial no nosso emocional? Porque às vezes tem gente também que é ao contrário, cuida de todo mundo menos de si mesmo. Aí fica aquela pessoa amarga, doente. Sim, Bom, para cuidar dos outros é preciso de algumas coisas assim básicas, né? É preciso que o outro coloque a gente nessa posição de cuidador. Eu escuto muito das pessoas que estão na fase da vida de cuidar dos pais, cuidar de mãe, de pai, pessoas já idosas, que é muito difícil porque elas se sentem na responsabilidade, elas têm essa responsabilidade, mas elas não têm
o poder de cuidar, elas não têm a licença para manejar aquela situação. Então, elas ficam na responsabilidade com pessoas que nem sempre permitem que elas façam esse cuidado e esses manejos. Não foi uma dica para você, não, mas... Não foi indireta, não. Foi indireta. Então, é preciso que a pessoa permita que a gente cuide dela. E é preciso que esteja claro para todo mundo como é que aquela pessoa precisa ser cuidada, como é que ela quer ser cuidada. A gente tende a aplicar a forma como a gente gosta de ser cuidado para os outros, mas nem sempre é o que eles precisam. Então, tem gente que gosta de ser cuidado com um ouvido bem atento, alguém que faça uma coisa super difícil, que a gente também não tem treino, que é de escutar sem julgamento, por exemplo. Eu gostaria que alguém me escutasse sem julgamento. Nesse momento é o que eu preciso de cuidado. E daí eu vejo alguém que eu acho que está precisando, até que me diz que está precisando de cuidado, e eu vou lá e quero escutar sem julgamento também, porque é a forma de cuidar que eu conheço, que eu prefiro, que eu escolho. Mas para essa pessoa, isso pode ter uma outra leitura. Ela pode achar que eu não estou tão interessada. Ela gostaria que eu sugerisse algo mais prático. Ela gostaria que eu apresentasse possibilidades, que eu tomasse as rédeas daquela situação e me colocasse à frente da resolução dela. Então, perguntar e saber como a pessoa prefere naquele momento ser cuidada também é super importante. Às vezes ela até tem um jeito típico, preferido, mas naquela hora ela precisa de outra coisa, com aquele problema específico. E às vezes não é nem um problema para se resolver, é só uma necessidade de atenção naquele momento. Então, perguntar como a pessoa gostaria de ser cuidada é importante também. E você estava falando do contexto das ajudas terapêuticas, né, para desenvolver autoconhecimento. Você pode ajudar as pessoas que estão à sua volta fazendo sendo parte de um contexto que valoriza o desejo dela, que se interessa por ela, que pergunta. Não sei se vocês já repararam, às vezes em roda de amigos, está todo mundo falando de um assunto e aí cada um fala da sua... Seu ponto de vista. Do seu ponto de vista. Sei lá, estamos falando de série, cada um fala da que prefere. A gente também não tem esse hábito de fazer perguntas sobre o outro, né? E por isso o contexto de autoconhecimento acaba também ficando restrito a esses em que o objetivo dele está ali muito claro, como as psicoterapias, por exemplo, mas isso pode ser desenvolvido em qualquer canto. Você desenvolve isso com a sua família, com seus filhos, fazendo perguntas sobre eles e desenvolvendo isso, e escutando sem julgar, né? Isso pode ser desenvolvido em vários contextos, quando existe uma iniciativa para isso. Incrível que ela usou uma palavra que eu pensei tanto, como nós erramos às vezes em ouvir o outro, e por isso existem os profissionais. Ouvir sem julgamento. Meu Deus, se há uma coisa que nós fazemos é julgar. É julgar o outro porque o invejamos, julgar o outro porque nós achamos que ele está errado, que ele não vive conforme aquilo que nós achamos que é o certo viver. Meu Deus do céu. Ouvir sem julgamento é acolher o outro, sabe? É dar ao outro a chance de, deixa eu falar um pouco de mim, deixa eu me sentir amado do jeito que eu quero ser amado e não do jeito que você quer me amar. Sim. Isso é fundamental. Opinião, né? Você começa a dizer uma coisa, mas não sei o que. Não ouve. É porque todo mundo foi criado nesse contexto, né? Como se o contexto avaliativo fosse a água do mar e nós somos todos os peixes nadando nela. Então, a gente não teve esse treino mesmo de olhar, de escutar sem avaliar as pessoas. É um desafio, é um pouco contraintuitivo do que a gente aprende a fazer. E sobre pedir ajuda, porque às vezes você quer ajudar, né, e tal. E essas pessoas que têm essa dificuldade de pedir ajuda, e como deixar também que outros entrem no nosso espaço íntimo e nos ajudem, porque tem a ver também com orgulho, vaidade, né? Pois é. Às vezes as pessoas rejeitam ajuda ou dizem, não precisa. E vai desde, não precisa me ajudar com as compras que eu consigo carregar, até não precisa me ajudar nesta noite em que eu tô solitária, tô me sentindo mal. Orgulho, vaidade, são também avaliações que a gente faz sobre essas dificuldades que as pessoas têm, que podem derivar dos mais diversos contextos, mas provavelmente essa pessoa não teve um contexto em que pedir ajuda foi algo que funcionou, foi recompensado ou não foi usado contra ela depois, no futuro. Tem pessoas que têm horror de incomodar, né? Que acham
preferem passar, às vezes, por uma situação super difícil sozinhas a incomodar alguém, porque e aí você, de repente, investiga e tem uma série de regras sobre como você não pode ser um peso, como é falta de educação, falar de si, se colocar, né? E você estava falando agora de como a gente avalia, né, e julga. Tem também um mal-estar da gente com o sofrimento alheio. A gente quer logo que aquilo acabe, porque a gente gosta da pessoa. Então, você imagina uma criança que ralou o joelho. A gente tem coragem de virar para ela com o joelho todo ensanguentado e falar, não foi nada, já passou. Porque a gente também tem dificuldade de tolerar sofrimento. No geral, como comunidade, como cultura, a gente tem dificuldade de aceitar ele como parte da vida. Se a gente não aceita, ele não vai embora. Ele continua ali, mas sem cuidado. Que o certo seria, ralou, tá doendo, vamos botar um remédio. É assim mesmo, que você tá joelho ralado sentindo, dói. né? Igual a mim, né? Quando eu era mãe, assim, eu sou mãe, quando os meus filhos eram pequenos, né? Aí eu fazia isso totalmente ao contrário. Ralou, levanta, limpe, você tá boa. Então, mas eu entendo que... É só um ponto, é só um exemplo pra lógica de que a gente não tem muita habilidade, porque não desenvolveu, isso tudo é desenvolvido, gente. Eu sempre penso na nossa habilidade de ler e escrever. Depois de um tempo, a gente já faz isso há tantos anos, que se esquece que essa foi uma coisa que a gente aprendeu, a gente não nasceu sabendo fazer aquilo. E a gente escreve numa determinada língua porque foi aquilo que nos foi ensinado. Isso não quer dizer que a gente não possa aprender outras formas de comunicação, lógico que a gente pode, porque a capacidade de aprender está aqui com a gente. Mas quando são coisas mais complexas, como a nossa habilidade de pedir ou oferecer ajuda, a gente acha que é da gente, que nasceu com a gente e que não é possível mudar, fazer alguma coisa a respeito, né? Daí o autoconhecimento ser importante para si e para os outros. Mas e a sua geração para de hoje? Você acha que as pessoas hoje estão se ajudando mais ou na sua época, principalmente na época de mocidade, vocês tinham uma abordagem melhor ou hoje tem mais facilidade? Hoje existe mais facilidade, mas talvez não exista... como existiu na minha época de jovem na casa espírita, eu não sei, eu acho que o mundo ficou muito difícil, então havia uma generosidade, um desejo real, sabe, de fazer parte de coisas boas que podiam nascer do trabalho que a gente realizava junto. Isso hoje eu percebo que nas gerações que vieram depois, parece que, claro, a pessoa tem que pensar nela mesma, mas não pode esquecer de pensar no outro. Isso nos acrescenta muito. E você estava falando, Mariana, eu estava lembrando de nos últimos dias, acho que a gente vai ficando mais velho, vai percebendo coisas que antes nos passavam desapercebidas. Eu tenho visto muitos filhos, filhas principalmente, sendo extremamente grosseiros com os pais idosos, no mercado. Olha, às vezes são situações que me constrangem. Eu sinto vergonha pela pessoa, sabe? Que direito aquela filha tem de dizer o que outro dia eu vi uma dizer? Mamãe, você não sabe de nada, me passa isso aqui. Isso aí você não pode comer. Gente, aquilo me chocou tanto. Pelo tom de voz. Era uma senhorinha, a mãe dela, que devia ter uns 90 anos, sabe? E essa senhorinha pegou um carrinho, acho que na intenção de colocar alguma coisa no carrinho dela. Mas esta filha não deixava. E a maneira grosseira como ela falou não afetou só a mim, não. Porque eu estava passando no caixa e a moça caixa, muito mais jovem do que eu, disse: meu Deus, será que eu vou passar por isso um dia? Meu filho tem 3 anos. Será que um dia ele vai ser grosseiro comigo assim? Foi uma coisa constrangedora. E eu fiquei pensando quanto aquela senhora não deve ter cuidado daquela mulher, que hoje se acha poderosa para não ter o mínimo cuidado, nem em público. Imagine o que não acontece portas adentro da casa. Então isso é muito sério, porque nós temos tanta sensibilidade com pessoas que nós mal conhecemos e às vezes com pessoas que foram tão importantes para nós ao longo de tanto tempo da nossa vida, nós não temos. Mas falo também pelo outro lado. Tem horas que você também tem que colocar limite, porque a pessoa acha que você não tem dinamismo para resolver nada, que você não pode resolver mais nada, que você já passou da idade de resolver as coisas. Às vezes você está bem, mas para convencer um filho de que você está bem é complicado. E eu falo isso aqui. Pra mim, essa foi para ela. Essa foi para ela. E eu sei que toda mãe que está me ouvindo sabe. A gente faz de tudo para não dar trabalho. Essa que é a verdade.
A gente faz de tudo para não decepcionar um filho nosso, para não precisar dele, porque ele é muito mais jovem, tem uma vida tão ocupada, muito mais que a sua. Então, o que você pode, você vai resolvendo por você mesmo. Mas quando você tem ainda o potencial de resolver muita coisa por você mesmo, e o filho considera que você já não tem, não é o meu caso com a Mariana, não. Mas, por exemplo, eu fico preocupada porque ela se preocupa. Às vezes excessivamente comigo. E eu tenho certeza que toda mãe que me ouve agora, que nos assiste, sabe que isso é verdade. Sabe? A gente quer estar o melhor possível para que o nosso filho não se preocupe conosco. Porque um dia ele vai precisar se preocupar. Eu acho que tem algumas mães que têm outras necessidades, assim, essa sua é bem específica de não dar preocupação, né? É verdade, é claro, com certeza, né? E eu já contei aqui em outro programa, há tempos atrás, eu sou daquela geração que o pai e a mãe não perguntavam, você tá bem? Você tá se sentindo bem? O que você tem hoje? Por que você tá com esse olharzinho? Não, né? E interessante que eu tenho recebido muitos e-mails de filhas que dizem, Maíse, eu fiz tudo a vida inteira para que minha mãe gostasse de mim. Mas eu recebi recentes e-mails de moças muito mais jovens do que eu, alegando que as mães nunca foram mães para elas. E uma disse, eu tento tudo, eu agrado de todas as maneiras, mas ela é sempre cruel comigo. Com minhas duas irmãs, não. Eu fiquei com uma pena dela, com 32 anos. Ela estava ali. E ela disse uma coisa que me preocupou. Agora eu estou noivo, vou casar e vou sair dessa situação. Aí eu pensei, oh meu Deus, tomara que ela ame muito o noivo dela. Que ela não esteja se casando para romper essa relação tão difícil que ela tem com a mãe debaixo do próprio teto. Provavelmente essas pessoas que não tiveram essa oportunidade do pai perguntar como é que você tá, o que Sim, você tá sentindo, sim. têm dificuldade de identificar o que elas precisam, o que elas querem, né? Com É certeza. possível, eu não tô dizendo que é uma situação de causalidade linear, Sim, mas com acontece certeza. de você não ter tido esse ambiente de se preocupar com você e de perguntar o que É verdade, é verdade, é verdade. E no fundo, talvez inconscientemente, para muita gente, o fato de nunca ninguém perguntar como ela estava, tirou dela o pertencimento. Tirou dela a importância, né? Meu Deus, eu não devo ter importância nenhuma, porque eu vivo num ambiente em que as pessoas não percebem o que está se passando comigo. Então, é realmente complicado a relação familiar, porque ela sempre vai existir, não é? E nós precisamos saber que nem sempre a mãe, o pai, que, como diz Emmanuel, tem nomes tão respeitáveis, pai, mãe, companheiro ou companheira, são as pessoas que realmente nos entenderão, nos amarão, volto a dizer, como nós precisamos e queremos ser amados. Mas isso também não pode nos impedir de amar, de nos tornarmos pessoas melhores. Vamos a todas as soluções possíveis. Vamos buscar o terapeuta, vamos buscar um trabalho no bem, vamos fazer alguma coisa diariamente da nossa vida para que nós tenhamos uma autoestima que é absolutamente fundamental para encarar, às vezes, encontros ou reencontros do passado, como nós acreditamos, que são cheios de aflição ainda para nós. Mariana, e o cuidado, você, pelo que eu entendo, você não precisa declarar, eu vim aqui para cuidar de você. Ser minha amiga, ser minha mãe, ser minha filha. Pode ser com pequenos gestos diários, né? Já tomou café? Bom dia, porque às vezes os filhos estão tomando café, os pais acordam, estão apressados para o trabalho, não nem bom dia. Chega, um dia desse, uma colega minha disse, meu Deus, eu estou aqui no trabalho, estou lembrando que eu desci, tomei café, minha mãe e meu pai estavam na mesa. Foi no automático. Então, talvez o cuidado não precisa você fazer alguma coisa por alguém, ou pela sua família, ou pelos seus amigos, e sim ter esse gesto de atenção, né? Com o que está ao redor. Sim, o cuidado pode aparecer de várias formas, né? A não violência nas suas relações já é uma forma de cuidar do outro, quando você cuida da forma como você se coloca no mundo, quando você sabe o que você precisa, você consegue alcançar um equilíbrio entre se preservar e ajudar o outro. Você pode incluir nisso a forma de falar com as pessoas, né? É sempre
um cuidado. E é interessante essa palavra cuidado, né? Porque às vezes a gente fala tomar cuidado com a forma como eu vou falar com essa pessoa. E aí não é um cuidado do tipo, não posso falar dessas coisas. Existe uma forma menos violenta de eu falar sobre isso? Existe uma forma menos agressiva de eu falar sobre isso? Eu sugiro sempre a comunicação não violenta. Tem um livro do autor Marshall Rosenberg que ele fala de uma das várias outras alternativas que existem de como a gente pode se comunicar com as pessoas, porque às vezes é pela palavra mesmo. A palavra é mediadora das nossas questões na maioria das vezes, né? Então, a forma de falar gentil, a forma de falar compassiva, consigo e com os outros, porque às vezes a gente fala bravo com a gente também. E aí, às vezes, o autoconhecimento serve justamente para a gente aprender como é que a gente fala com a gente e deixar, às vezes, de usar determinadas palavras ou uma postura punitiva com a gente quando não é necessário. Às vezes a gente se pune por umas coisas que não afetaram ninguém, né? Que estão mais no nosso imaginário do... E essa questão do cuidado tem levado muita gente ao seu consultório, assim? Tem causado muitos problemas? Desde sempre, né? Nos últimos anos as coisas no contexto cultural começaram a se transformar, ficaram mais difíceis para muita gente. Então, é sempre um tema recorrente, seja na terapia individual das pessoas, na terapia dos casais, que às vezes precisam desenvolver uma forma única entre eles de cuidado, porque eles aprenderam nas suas famílias de origem um cuidado que o outro às vezes olha e acha que é um absurdo, não acha nem que é cuidado, acha que é um desrespeito. E aí aquele casal vai, os dois juntos, eles desenvolvem um terceiro caminho, assim, né, do que é cuidado. E às vezes é preciso fazer combinados bem específicos a respeito disso, as famílias também. Muita gente confunde cuidar com punir, né? Então, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que fazer isso de uma forma mais bruta, punitiva, mais mesmo. punitiva, porque senão essa pessoa não vai ter limites, e é lógico que é possível educar sem punir, né? Ou sem ter a punição como a forma principal de ferramenta para o cuidado. E a falta de cuidado consigo, ela gera hoje em dia quais os males, assim, mais depressão? Valesca, você me apertou agora, porque depressão, ansiedade são questões com múltiplos causadores, né? Mas, de qualquer forma, quando você fica deprimido, você se percebe num estado ansioso por mais tempo, num transtorno de ansiedade, quando você tem uma rede de cuidado, ou você tem um repertório de autocuidado, você lida com isso de uma outra forma. Inclusive para entender o que está acontecendo. Às vezes as pessoas que não têm esse treino, esse trabalho de entender como é que funcionam as necessidades, os desejos delas, às vezes elas ficam perdidas só numa maçaroca de mal-estar aqui, que elas não sabem identificar e não sabem a que ligar aquilo. E aí fica mais difícil se cuidar. Outra coisa, a Maíse sempre fala que você desenvolve palestras, você profere palestras, sobretudo como ser solteira. O que é isso? Muita gente pergunta. Como ser solteira significa fique solteira e vai morrer solteira que é melhor, ou não? Como conviver com a solteirice, é isso? Na verdade, essa palestra sobre ser solteira, ela é um emaranhado de reflexões a respeito disso, das regras que a gente escuta, especialmente as mulheres escutam a respeito do valor Instagram delas. de Mariana tá aparecendo aqui, se tiver alguma dúvida, perre o juiz dela, manda e-mail pra Jana, que não sabe não como ser solteira, eu não sei. Sim, então, sobre as regras que a gente escuta sobre como ser solteira, as mulheres hoje, no nosso contexto atual, as mulheres da minha idade, 30 e poucos anos, eu tenho 35 hoje, elas gozam de uma certa liberdade, mas elas ainda estão sob algumas regras que dizem que elas devem se casar, elas devem ter filhos, tipicamente. Como se fosse assim, hoje a gente pode ser feliz em vários contextos, mas a gente ainda precisa ser feliz na esfera do lar, e ser feliz na esfera do lar ainda significa constituir uma família e se casar. É mais uma oportunidade da gente se reunir e falar sobre as regras que a gente tem e o que a gente vive de verdade, né? Que pode ser feliz assim. Quem tem essa opção não precisa carregar uma culpa, né?
Eu vejo muita gente, não, mas eu não quero casar, ou então outras casadas, mas eu não quero ter filho. Não é uma culpa, a sociedade julga, né, Maíse? É verdade. Sim, lembra que a sociedade se apoia nessas noções de certo e errado. E a gente ainda tem um contexto em que ser solteira, depois de uma certa idade, tá errado. A gente já tolera que as mulheres tenham uma certa liberdade até mais ou menos os 30 e poucos anos. E daí Depois a gente caiu. pede que elas voltem à responsabilidade do lar. Lógico, há contextos diferentes, depende do lugar onde você mora, depende da família que você tem, de que tipo de cobranças, de que tipo de repertório você tem para lidar com essas cobranças. Mas a palestra funciona mais como um chamado à reflexão de que amor, casamento, são todas construções culturais, né? E a gente pode pensar sobre elas para ou pensar melhor nas nossas decisões, ou se apaziguar com aquelas que a gente já decidiu, seja de ficar solteira, seja de estar num relacionamento. O bom de poder estar solteira é que você tem liberdade para estar num relacionamento que te faz bem, em que você pode cuidar de você mesmo estando com outra pessoa. Isso não te atrapalha no autocuidado. Porque se você não pode estar solteira ou solteiro, você acaba ficando em relações para se esquivar de estar sozinho. E não tem muita liberdade nisso e o autocuidado fica um pouco começa aquela complicado história, por isso também. Toalha em cima da cama molhada, ele não me compreende, ele só quer futebol, aí começa a embolar, né? Não que não tenha relações felizes, cúmplices, Sim. mas também existe isso. Muita gente casa por essa cobrança cultural. Sim. E depois começam os conflitos. Porque ela não Exato. pensava que seria daquele jeito, né? Exato, é verdade. Alguma consideração para fechar? Para a gente escolher o tema do próximo? Deixa eu ver. Para quem quer se cuidar e cuidar do outro. Moça doutora aqui, Mariana Braga. Bom, acho que isso, o cuidado, ele pode aparecer em contextos surpreendentes, mas muitas vezes ele tem que começar da gente, né? Seja a gente mudando o contexto onde a gente está, se a gente está num contexto de amigos, de família, em que as pessoas estão muito desanimadas ou estão em sofrimento, é sempre uma oportunidade da gente se colocar diante delas e oferecer nosso ouvido, oferecer nossa ajuda, aquela que a gente puder dar, encontrando o equilíbrio entre ser útil, entre servir ao outro e também cuidar de si. Sim, tem que ser uma escolha entre um e outro. Muito legal. Alguma consideração, Luiz? Não. Você cuidou bem da sua filha, viu? E você cuida bem da sua mãe porque ela é top. A minha mãe não me liga, eu queria só falar isso. Mas se não liga para a própria filha. Aí que tá, ela Liga acha... 0800. Se Ela você acha acha- que tá certo. Ela acha que eu tenho uma necessidade de privacidade que ela quer respeitar, mas eu não tenho essa necessidade. Pode ligar, mas vai ter uma campanha agora na internet. Agora eu já Ligue para deixei Mariana. claro pra ela que a minha necessidade é de atenção ao telefone, então vai dar tudo certo. Maíse. E eu confesso a vocês que quando eu ligo pro celular dela e não atende, vocês imaginem as fantasias negativas que aparecem na minha cabeça. Então eu prefiro não ligar. Entendeu? Aí quando ela liga, eu sempre digo, minha filha, quando eu ouço sua voz, é um quentinho que eu sinto aqui no coração. Eu falo sinceramente. E ela acha que é um absurdo. Que se eu sinto o tal do quentinho, eu tinha que ligar pra ela todo dia. Sim, eu acho que podia ter uma enquete, inclusive, vocês verem quem é que acha que ela devia me ligar mais. Exatamente. Mãe, liguem para os seus filhos. Mais deve ligar para Mariana. Sim. Vamos votar. Vamos mandar e-mail. O Instagram de Mariana também está aqui. Quem quiser tirar dúvidas. Ela é uma mulher muito ocupada, mas à medida do possível, né? Sim, a gente vai tentar Ela vai responder. Eu e a responder. minha sócia Lorena vamos tentar responder as Pronto. perguntas de vocês. Então vamos escolher o tema. Você pode escolher? Vamos? Dê-nos a honra. Nós temos inimigos ocultos, Uhum. vencendo o medo de amar e um passo de cada vez. Vamos em inimigos ocultos. Que pode ser almas ou não, pode ser seus inimigos internos, né? Aquele demôniozinho que você estou de dieta, aí começa, isso é um brigadeiro, faz mal não, isso é um inimigo, não é? Mental. Então, até a próxima semana com Inimigos Ocultos. Mariana vai vir outras vezes discutir temas que a gente está fazendo uma planilha dos temas mais comentados e solicitados por e-mail, as perguntas para a Maíse. A Maíse tem muito e-mail para responder. Essa semana a gente escaneou 100 e-mails, para você ter uma ideia. Então vamos ter paciência que chega. E vamos pegar assuntos que estão sendo muito abordados, que é depressão, relacionamento, é o top master, né, Maíse? É verdade.
E vamos trazer para o programa de vez em quando um convidado que se importe, como diz Maíse, e que fale sobre esses temas. E quando vier alguma coisa de abordagem psicológica, Mariana Braga vai estar aqui conosco. Ah, legal. Vai ser um prazer ajudar vocês a cuidarem das pessoas. E de nós o programa mesmos, de né? vocês. Maravilha. Então, até o próximo programa com Inimigos Ocultos. Você acabou de assistir ao programa Conversando com Maíse, um bate-papo descontraído sobre questões espirituais e emocionais de cada um de nós. Envie sua pergunta ou sugestão para maise.radio@gmail.com.